Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto conosco. Muito obrigado, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, chamado A Arte de Curar pelo Espírito. Num trecho aqui do livro, mestre Joel comenta o seguinte: o supremo destino de cada um de nós é a paz divina, quando acordados. Mestre, qual que é a tua visão sobre esse acordar? E também, se o mestre puder falar um pouco sobre essa paz divina, essa paz que ultrapassa todo entendimento. A expressão acordar, ela é uma expressão muito boa para sinalizar esse estado. Eu tenho chamado isso de estado natural. É esse estado de plenitude, completude de ser. É naturalmente um estado por natureza, por isso que chamo de estado natural também, e até prefiro chamar de estado natural do que de estado iluminado ou, ou realizado. Porque é por natureza esse estado um estado de paz. Não aquilo que nós entendemos por paz. Aquilo que nós compreendemos por paz está dentro desta particular visão de trégua entre dois conflitos. Quando, por exemplo, as pessoas dizem: eu estou em paz com a minha família, eu estou em paz no meu relacionamento, elas estão se referindo a essa trégua, a essa harmonia de trégua entre dois conflitos, porque ela está em paz agora e antes disso não estava. E depois desse agora, desse momento de paz, ela vai de novo experimentar o conflito. Então, o que nós conhecemos por paz é, na verdade, armistício, é uma trégua, é uma certa quietude ou tranquilidade entre dois conflitos. Então, é isso que as pessoas entendem por paz. Já esta real paz, que tratamos quando tocamos nessa questão do despertar, não é algo que possa ser definido ou descrito por nossas experiências. Portanto, é algo fora desse modelo de pensamento que nós temos a respeito da paz. Então, essa é a questão da paz. É por isso que nas Escrituras isso é colocado como a paz que ultrapassa toda a compreensão humana, ou seja, é uma paz que ultrapassa o pensamento, ultrapassa nossas medidas de paz. Agora, tem para mim que aqui, nessa questão que você acaba de colocar, o fator importante aqui não é tocarmos nessa questão da paz, porque isso fica como um mero conceito. Nós somos muito ligados, Gilson, a conceitos. Então, amamos ouvir falas, palavras, e depois começamos a repetir isso sem a menor noção do que aquilo realmente significa. Estamos presos, apegados àquela linguagem, àquela fala, àquela expressão, àquele conceito. E isso se torna uma crença. Então, é melhor que descubramos por nós mesmos o que esta paz representa. E a única forma possível está no acordar, no despertar. E essa é uma linguagem também estranha para a maioria de nós. Falamos de espiritualidade, falamos de aperfeiçoamento espiritual, de crescimento espiritual, de evolução espiritual, mas não tocamos nisso que de verdade é real, que é a questão do acordar, do despertar. Essa questão de crescimento, de evolução e de alcançar níveis, como nós tratamos, dentro desse aspecto da religiosidade ou da espiritualidade, é algo que precisa ser investigado.
Porque nós temos a ideia de um elemento capaz de progredir, de crescer, de evoluir em direção a uma espiritualização ou a uma espiritualidade maior, a um aperfeiçoamento maior. A verdade é que esse sentido deste eu, deste mim, deste ego, que dentro da religião, na visão religiosa, isso é algo que cresce, evolui, é algo que alcança níveis mais elevados dentro dessa assim chamada espiritualidade, crescendo em virtudes como amor, compaixão, liberdade e também paz. A verdade sobre isso é que essa ideia deste eu, deste mim, deste ego, deste Atma, desta alma, é que estamos nos deparando aqui com um conjunto de condicionamento puramente psicológico. A verdade daquilo que somos em nosso ser não é esse Atma, no sentido de um eu, de um ego, de uma identidade, de uma alma que pode evoluir. A realidade deste ser que somos é a realidade de Deus. E isso não evolui. A realidade daquilo que somos, na verdade, não nasce, não aparece e não morre. Nós acreditamos ter nascido, acreditamos estar vivendo e acreditamos que iremos morrer. E tudo isso está exatamente dentro desse modelo de percepção onírica, em que esse eu, esse ego, essa assim chamada alma se encontra. Toda a experiência de vida humana é a experiência de um sonho. A realidade daquilo que somos não é a realidade humana, é a realidade divina. Como realidade divina, toda essa aparição é uma aparição de sonho. Então, na verdade, Gilson, nós estamos vivendo um sonho de existência humana. Neste sonho de existência humana, estamos vivendo esta confusão de condicionamento que tem dado formação a essa entidade, que nasceu ou parece ter nascido e está dentro desse cenário, vivendo sua sina, seu destino. A realidade daquilo que somos, e esse é o propósito desses encontros aqui nossos, é trazer esta revelação, não com palavras, não teoricamente, mas de uma forma vivencial. Precisamos ter uma revelação da verdade além desse assim chamado nascimento, ou aparecimento, ou sonho. Então, aqui nos deparamos com a possibilidade do despertar, do acordar. Acordar de quê exatamente? Deste sonho, deste sono. Então, a nossa condição humana é uma condição de sono, de sonho. Toda esta manifestação, ela está acontecendo dentro de um sonho. Então, nós temos um sonho divino acontecendo. E temos a projeção de um sonho humano dentro deste grande sonho divino. Na projeção deste sonho humano, nós somos entidades separadas uns dos outros. Nós somos pessoas que temos que obter,
alcançar, realizar, atingir propósitos, viver nossas vidas, e sempre nessa ideia de se ampliar, de evoluir, de melhorar. Então, esse é o movimento do sonho, que, na verdade, é o movimento do desejo de vir a ser. Então, no pensamento, nesse modelo de sonho, de existência de entidade separada, como nós nos vemos, eu sou isso, mas eu fui outra coisa ontem. E amanhã serei uma coisa diferente do que sou hoje. Então, estou num processo de mudança. Eu sou alguém que preciso vir a ser, preciso me tornar alguém melhor, alguém especial, alguém assim chamado espiritual. Enquanto que nada disso de verdade procede, é apenas um sonho. Nós estamos sonhando. Enquanto este sonho estiver presente, esse sentido de separação, que é de uma entidade separada de Deus, do outro, da vida, separado dos próprios pensamentos que tem, dos sentimentos que sente. Repare, é assim que esse eu se situa, dentro desse sonho particular. Enquanto este eu estiver presente, esse sentido do eu, do ego estiver presente, desse mim, não conheceremos esta verdade daquilo que é ser, que por natureza é real consciência, real, e eu uso a expressão real de propósito, real amor, real paz, real felicidade. Então, na vida, só há uma coisa que importa. Essa coisa é o fim do sonho, desse particular sonho, desta particular identidade separada, que é uma ilusão. Nós conhecemos o sonho que a gente tem à noite. Para nós ali, nós estamos sonhando. Mas aqui, nesse momento, nesse estado de vigília, isso aqui nos parece muito real. E à noite, deitamos para dormir e temos o nosso sono profundo. Então, para nós, aquele sonho, quando estamos aqui no estado de vigília, dizemos que aquele sonho era só uma produção do pensamento. Não tinha realidade. Mas essa vida é real. Esse é o ponto, Gilson. Esta vida, nesse estado de vigília, é tão irreal quanto aquele sonho que a gente tem quando deita para dormir e sonha. O que de verdade está acontecendo? O sentido desta identidade separada, que é o eu, esse movimento de condicionamento psicológico, essa ilusão de uma entidade presente, sempre buscando novas experiências, que é, na verdade, a mente egóica, que é o movimento do pensamento, está sempre se projetando. Então, ele se projeta no estado de vigília, como sendo uma entidade presente dentro das experiências dessa assim chamada vida, particular deste eu, deste ego. E à noite, quando você dorme, entra em sono profundo e, novamente, a mente se projeta e cria ali um mundo particular, que é o mundo do sonho, que é um mundo, repare, semelhante a esse. Ali você vê pessoas, você conversa, você trabalha, você tem uma família. E é bem interessante a gente perceber algumas coisas aqui. Ali, você não tem ciência de que está sonhando. A vida é muito real para aquele que sonha enquanto sonha. Então, o sonhador está vivendo uma vida muito real para ele. Até que, quando você acorda, percebe que aquele sonhador era uma fantasia criada por sua própria mente, pelos seus próprios pensamentos. Então, não era real nada daquilo.
Aí você se depara com essa vida aqui e diz, isso aqui é real. Quando há esta realização do seu estado natural, que é esse estado desperto ou acordado, ocorre o fim para este sonho particular do eu, que inclui esse estado de vigília, aquele estado de sonho que a gente tem quando dorme à noite e o estado de sono profundo. É por isso que os sábios indianos chamam isso de Túria, o quarto estado possível para o ser humano, que é o estado real de liberação. Nesse estado de liberação, há realmente o fim para esta confusão, para todo esse sofrimento humano. Então, quando uma pessoa acorda, ela sai deste sonho de vigília, este sonho que temos à noite e deste sono profundo. Não que esses estados não apareçam mais neste grande sonho divino. Percebam a beleza disso. Continua aparecendo nesse grande sonho divino. Mas para aquele que está em seu estado natural, para aquele que está de verdade acordado, ele lida com a vida, lida com este sono e com este sonho, sem mais a ilusão de alguém no sono. Então, ele está diante da vida como um grande sonho só, um sonho divino. Neste sonho divino não há mais sofrimento, não há mais problemas, não há mais conflitos, não há mais contradições. Isso é o fim do medo, isso é o fim de todos esses estados internos que a mente egóica conhece, nessa assim chamada vida humana. Isso ultrapassa esse mundo, notem, e toda a experiência que a consciência particular deste centro, que é o eu, possa ter. Em outras palavras, não importa esta assim chamada vida ou essa assim chamada pós-morte, como alguns denominam o estado depois desta morte física. Isso é algo muito simples. Onde houver o sentido de uma identidade separada, haverá um mundo respectivo para essa ilusória identidade se projetar em seus desejos, medos, conflitos e experiências. O despertar da verdade divina, o despertar do seu ser, esta iluminação espiritual, o despertar da consciência, é o fim desta condição. Algo novo está presente. E esse algo novo presente é o fim para a ilusão. É algo inominável, indescritível, como este real amor que ultrapassa tudo que a mente idealiza como amor, esta real paz que ultrapassa tudo que o pensamento tem por paz. Mais alguma coisa? Mestre, a gente tem mais uma pergunta dentro desse contexto do pós-morte, envolve isso. É da Yara Simone. Ela pergunta o seguinte: olá, Gilson, olá, mestre Gualberto. Então, quando alguém, eu ego, se diz médium e recebe mensagens de entidades, é o eu ego de outro pensador que não está aqui neste plano físico e que ou alguém se identifica e sintoniza? Obrigada pela sua graça. Então, Gilson, estamos dentro do mesmo assunto aqui ainda. Tudo que nós temos escutado, ouvido e aprendido aí fora a respeito da espiritualidade é esse link que o pensador, que é o eu, esse mim, esse ego, esta assim chamada alma, tem com as experiências. Então, estas experiências estão dentro desse contexto do conhecido. Repare aqui um exemplo. Nós estamos tendo um contato via esse mecanismo eletrônico
há cerca de 150 anos atrás, isso aqui era inconcebível. Seria só uma obra de ficção científica, uma imaginação. E, no entanto, isso aqui está acontecendo. Então, nesse mundo onde o sonho está acontecendo, aquilo que hoje parece impossível, amanhã será possível. Só que isso tudo continuará dentro do sonho. O trabalho do despertar, o estado de Cristo, o estado de Buda, o estado de realização de Deus, o seu estado de um ser desperto, não está mais no sonho. Então, aqui não estamos falando desse nível de contato. Estamos falando de uma outra coisa. Estamos falando do fim deste sonho. Até porque esse contato nosso, ou toda essa comunicação, veja, toda essa comunicação possível entre duas pessoas, quer você esteja aí e eu aqui, quer alguém esteja do lado de cá e o outro do lado de lá, será sempre uma comunicação a nível de troca de informações dentro do conhecido. Então, o que posso falar sobre o que tenho aqui está dentro do conhecido. E o que você pode dizer para mim do que tem aí está dentro do conhecido. E tudo isso que está dentro do conhecido está dentro daquilo que o pensamento reconhece. Portanto, isso faz parte ainda do movimento do sonho, do movimento do tempo, do movimento do conhecido. A realidade divina, a realidade do seu ser, ultrapassa esse sonho. Então, todas as experiências que alguém possa ter, vivenciar, experimentar, falar dela depois, contar sobre ela depois, esclarecer ou explicar sobre ela, tudo isso sempre fará parte daquilo que está dentro do conhecido. A beleza da realização daquilo que somos está fora disso. Está fora daquilo que a mente pode guardar como uma experiência e compartilhar em palavras, em comunicações, pode colocar dentro de símbolos e imagens reconhecíveis dentro do pensamento. A realidade daquilo que é a verdade do seu ser é inominável, é indescritível. Então, a verdade da liberação não é a continuidade dentro do conhecido. Então, não é algo para o sonho. E todos esses mundos ou aparições, e todas essas experiências e percepções e conhecimentos e esclarecimentos, tudo ainda está dentro desta limitação. A realidade daquilo que é liberação é o fim para tudo isso. Então não se trata de nascer nem neste, nem em outros mundos. Não se trata de morrer neste ou em outros mundos. Não se trata desta assim chamada vida ou desta assim chamada pós-morte. Está tudo dentro do sonho. Agora, acabei de dar um exemplo. Quando você acorda do sonho, à noite, você se depara com o estado de vigília. Só que, na verdade, esse estado de vigília ainda é um sonho. Então, quando uma pessoa, acreditamos que ela, na verdade, morreu, ela está num processo de sonho. Então, nós saímos de um sonho para outro sonho. Mas enquanto houver esse sentido de pessoa sonhando, do lado de cá ou do lado de lá, vamos ter apenas descrições de estados oníricos, criados pelo pensamento, sustentado por esta mente particular, que é a mente do eu.
Claro isso? Então, isso é o que as pessoas chamam de comunicação. Então, cada um pode ter um nome para isso. Alguns não usam a palavra comunicação, chamam de mediunidade ou canalização, mas é só uma comunicação, uma troca de conceitos, de palavras, de experiências dentro do conhecido. Não há nada de extraordinário nisso. É algo muito natural dentro deste sonho. Só que o ser humano dá uma valorização enorme a isso. Para nós, ou para a maioria das pessoas, esse é o encontro com esta assim chamada espiritualidade. O que eu tenho chamado de real espiritualidade é o fim exatamente de tudo isso. Quando há um fim para essa assim chamada espiritualidade, algo novo e desconhecido surge. Este algo novo, desconhecido, é inominável. Então não se trata daquilo que nós chamamos de espiritual. É a verdade natural do desconhecido, que é a verdade de Deus. Agora, a palavra Deus, bem compreendida também, não dentro desse contexto que o pensamento imagina e projeta. Também é algo fora daquilo que nos foi ensinado dentro desse modelo de crença religiosa, ou filosófica, ou espiritualista. Ok? O mestre, é interessante que da forma que o mestre mesmo exemplificou na minha busca espiritual, dentro de várias filosofias e estudos, o que eu mais buscava era exatamente experiências, né, uma experiência mística, uma experiência, mediúnica e etcétera. E ao encontrar o mestre em satsang, que são esses encontros, tanto online quanto presenciais com o mestre pega e revela que é totalmente falso, né, essas experiências, um eu experimentando X ou Y ou Z, e o mais belo que nesse compartilhar de presença do mestre em satsang, algo novo acontece que não tem como registrar assim: "Ah, eu tive uma experiência X ou Y". É algo realmente fora do tempo, inominável, de uma leveza e sem conseguir compartilhar, né: "Ah, aconteceu X, Y comigo". É uma graça mesmo. O detalhe, Gilson, é que essas experiências, por mais ricas e profundas que o ser humano possa ter nesse mundo assim chamado da espiritualidade, mesmo assim o ego ainda está presente, o eu ainda está presente e, portanto, internamente a insatisfação, o sofrimento, a contradição, o medo está presente. Então, o sentido do eu presente, do ego presente, por mais espiritualizado que ele seja, ele ainda continuará presente, se vendo como uma entidade separada, o que é completamente falso, completamente ilusório. Então, é isso que precisamos descobrir. Descobrir a verdade daquilo que somos, a revelação da verdade daquilo que somos, além desse sentido do eu que demonstramos ser, que parecemos ser, dentro das experiências, a verdade sobre isso é Deus. E quando esta realidade está presente, o sofrimento termina, a ilusão termina. É o florescer da inteligência real, da sabedoria real, do amor real, da compaixão real. Perfeito, perfeito, mestre. Já deu nosso tempo mesmo. Gratidão aí por mais esse videocast. Para você que está assistindo o vídeo, já deixa um like, já faz um comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreve no canal. E principalmente, para quem quiser, tiver um interesse real em se aprofundar nessa investigação, nisso que o mestre nos leva nos encontros satsang, aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, vai ter o link do grupo do WhatsApp de informações sobre esses encontros, que estão um final de semana inteiro, né? Sábado e domingo, tanto online quanto encontros presenciais, inclusive retiros, onde a gente pode mergulhar ainda mais nessa presença que o mestre compartilha e poder realmente investigar essa falsidade para poder acordar para essa realidade. Gratidão, mestre.
Até a próxima. Ok, Gilson, até a próxima. Não é passivo de melhora e de autoaperfeiçoamento. Aquilo que somos está completo. É algo único. É a realidade de Deus. E é isso que Joel coloca. Tudo que nós precisamos aqui é nos tornarmos cientes dessa realidade divina. E eu tenho colocado.